Quarta-feira, dia 22 de maio, é dia de Fluminense e Sampaio Corrêa, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Fluminense venceu por 2-0 em Cariacica, no Espírito Santo, portanto, tem uma boa vantagem para administrar, para confirmar essa vaga nas oitavas de final e de quebra também colocar uma boa grana nos cofres do clube. Quer saber tudo sobre esse jogo? Bora, vem de pré-jogo aqui no canal do Lessa. Mas antes de falarmos sobre Fluminense e Sampaio Corrêa, uma informação muito importante, notícia sempre é prioridade. Ontem à noite a CBF confirmou os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né? E confirmou também que a competição vai recomeçar de onde parou, ou seja, a partir da 7ª rodada do Brasileirão. Com isso, temos uma tabela já modificada. O campeonato volta no dia 1º de junho e o Fluminense vai enfrentar o Juventude, ou seja, os jogos que foram adiados serão disputados, né, já a partir do dia 1º de junho e as outras datas ainda serão divulgadas posteriormente pela CBF. Então, dia 1º de junho, 6h30 da noite, um sábado, Fluminense e Juventude, na semana que vem. Dia 12 de junho, dia dos namorados, 5 da tarde, uma quarta-feira. Não, você não está lendo errado, é realmente isso. A CBF simplesmente marcou um clássico às 5 da tarde. Botafogo e Fluminense, no estádio Newton Santos. Vai ser isso um dia. Não é feriado, não tem nada, é um dia normal. E a CBF conseguiu marcar o jogo para as 5 da tarde, porque tem jogo da seleção, porque tem um amistoso da seleção brasileira. Claro, isso é fundamental, né? Isso é muito importante realmente. Vale certamente maltratar o produto, né, que é o Campeonato Brasileiro, colocando um clássico e não só, né? Vários jogos. Todos os jogos no dia 12 serão às 5 da tarde por causa da data FIFA, né? Infelizmente, essa é a realidade. Dava para ter, por exemplo, colocado os jogos dos times que não têm envolvimento na data FIFA, eu quero dizer, times que não tiveram jogadores convocados, que é a maioria, colocavam no final de semana anterior, dia 9, normalmente. Times que têm jogadores convocados jogariam no meio de semana. Nos casos de Inter e Grêmio, talvez fosse até melhor também, porque eles poderiam disputar ali os jogos atrasados da Libertadores, Sul-Americano, poderia ser uma forma de encaixar. Enfim, mas essa é a realidade. 5 da tarde, quarta-feira, Botafogo e Fluminense. No sábado, às 9 da noite, Fluminense e Atlético Goianiense, sábado, dia 15 de junho, foram jogos, datas e horários divulgados pela CBF neste retorno do Campeonato Brasileiro. Agora sim, falando de Fluminense, Sampaio Corrêa, uma classificação, a gente sabe, muito bem encaminhada, né, pelas circunstâncias, pelo resultado que o Fluminense construiu no primeiro jogo lá no Espírito Santo, vencendo por 2-0. Então o jogo de hoje, ainda mais indo com o time titular, essa é a tendência, e a gente vai falar mais dessa provável escalação do Fluminense já já. O Fluminense tem, evidentemente, a obrigação de conquistar essa classificação, e não só de vencer, de ter uma boa atuação também diante da sua torcida no Maracanã. É o famoso ganhar e convencer. A gente está falando de um adversário que obviamente não vai vir aqui passear no Rio de Janeiro e tem que ser respeitado como qualquer outro adversário, mas o Sampaio Corrêa hoje está na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que está vivendo um momento de muita dificuldade, com muitos problemas, que a gente também vai falar daqui a pouco. Enfim, eu acho que é a grande chance do Fluminense finalmente conseguir emplacar 2 vitórias consecutivas, algo que não acontece desde fevereiro. E assim, na boa, né? Não é uma coisa que a gente deve naturalizar em relação a uma equipe, né, da qualidade que tem o Fluminense, dos jogadores do elenco, do grupo que tem o Fluminense, do atual campeão da Libertadores, né? Não ficar esse tempo todo sem ganhar ali pelo menos 2 jogos seguidos é realmente muita coisa. Alessa, mas não precisa ganhar 10 jogos consecutivos para dizer que tá bem. Claro que não, evidente que não. Mas não conseguir vencer pelo menos 2 jogos ali seguidos, eu acho que é mais uma confirmação de algo que eu venho falando muito aqui, eu e outras pessoas, mas vem batendo muito nessa tecla, que o Fluminense até aqui em 2024 é o time eletrocardiograma. Você olha o eletrocardiograma, né? Altos e baixos, né? Alto, sobe e desce, sobe e desce. É o Fluminense até aqui esse ano.
Ele ganha uma partida, né, como foi contra o Atlético Mineiro, não ganhou, mas jogou muito bem em primeiro tempo, aí dá aquela animada, cria aquela expectativa e depois vai no outro jogo, perde, tem uma atuação ruim. Vai no outro, ganha, opa, agora vai emplacar. E depois acaba quebrando novamente essa expectativa. Então é uma sequência ideal, jogando em casa, no Maracanã, diante do seu torcedor, para o Fluminense não só, eu acho que não só esse jogo, não, acho que é contra o Alianza Lima na semana que vem, depois contra o Juventude no final de semana seguinte. Aí vai ter o Clássico, beleza, um jogo mais difícil, mas tem o Atlético Goianiense. Enfim, eu acho que a oportunidade de ter essa tão esperada regularidade, consistência, esse equilíbrio que o Diniz certamente vem buscando muito na equipe. O Fluminense não vence 4 jogos consecutivos desde abril do ano passado. Então, enfim, eu acho que além do resultado, pode ser um momento de consolidação de um processo de evolução. Na visão do Diniz, o Fluminense vem evoluindo. Aos poucos, mas está evoluindo. Os jogadores também estão falando isso. Então pode ser também a hora de ter essa confirmação com resultados e também com desempenho, com atuações seguras, sem relaxar dentro dos jogos e cometer com isso erros bobos. Além, claro, da questão esportiva, de ter que estar nas oitavas de final da Copa do Brasil, a questão financeira. Na terceira fase, o Fluminense já vai embolsar 3 milhões e 400 mil. Aliás, perdão, já embolsou 2 milhões e 200 mil com a participação na terceira fase, avançando para as oitavas, vai colocar nos cofres mais 3 milhões e 400 mil. Então, nada, é, claro, uma grana importante. Histórico entre as equipes. Em 9 jogos, foram 6 vitórias, um empate, 2 derrotas somente. E das 6 vitórias, 4 foram com goleada. Diferença de 3 ou mais gols aí. 2 goleadas por 5-1 em 59 e 2002, além de um 4-1 em 1958. A maior goleada foi justamente no primeiro jogo entre as equipes, aconteceu em 1946, no amistoso. O Fluminense venceu por 7-1. Que assim seja, a torcida do Fluminense que vai hoje ao Maracanã, não teremos hoje um grande público no Maracanã, mas talvez um público maior até do que muita gente esperava. A torcida tricolor que vai hoje ao Maracanã merece a classificação e merece também uma boa atuação. Vamos à provável escalação do Fluminense, que é, como sempre, o oferecimento da grande parceira, a KTO, que já tem aqui as odds para esse jogo. E de cara, já vou indicar para vocês essa aqui. Para o Fluminense vencer no primeiro tempo e no segundo tempo, ou seja, para vencer nos 2 tempos, pagando 2,14. É um dos odões da KTO aí para esse jogo, 2,14, Fluminense vencendo no primeiro tempo e no segundo tempo. É claro, o Fluminense muito favorito para o jogo, pagando 1,14 apenas a vitória, não vale a pena. Fluminense o empate muito menos, tem outras tantas possibilidades lá na KTO, então corre lá, dá uma verificada, mas eu vou nessa aqui hoje. Vou botar um dezão aqui, pelo menos, nesse odão aqui da KTO. Utilize o cupom JORNADA, tá? É muito importante. Utilize o cupom JORNADA para você não perder o bônus de 20%. Utilizando o cupom JORNADA lá na KTO, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. Se você não tem cadastro lá e puder fazer seu cadastro, ajuda demais. Bom, vamos lá. O Fluminense hoje tem o retorno de Felipe Melo e o técnico Fernando Diniz vai mandar uma equipe... vai mandar a força máxima, o que tem de melhor à disposição para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Bom, pelo menos as informações que tivemos ontem, porque havia uma tendência de colocar um time mesclado, pelo menos, né, com muitas reservas. Inclusive eu também apurei, o Ilan já tinha apurado, eu também apurei depois que a tendência era essa, e aí no último treino o Diniz resolveu aparentemente mudar e decidiu levar a campo um time principal. Mas será que não pode ser um blefe, talvez? Né? Será que o Diniz... Porque assim, ele no domingo não foi assim que ele treinou. Aliás, na segunda. Aí na terça foi diferente. E recentemente ele já nos surpreendeu. Então será que o Diniz não pode surpreender novamente e aí vir com algumas modificações, dar um descanso maior para alguns jogadores? Tem 2 lados dessa história, né? Muita gente acha que deveria poupar para dar mais minutagem a alguns atletas que não vêm jogando tanto, aos jogadores que vêm voltando de lesão, como o Thiago Santos, que deve reaparecer hoje no banco de reservas, Renato Augusto, Gabriel Pires, enfim, atletas que estão precisando sim de minutagem, porque ficaram muito tempo fora da equipe, e também porque
reduz o risco de você ter uma lesão ali num jogo, enfim, que o Fluminense tem uma situação muito bem encaminhada de classificação, e isso pode prejudicar, enfim, tirar um jogador aí por mais tempo, sempre tem esse receio. Outros não, acham que o Fluminense tem que realmente ir com força máxima, porque é muito tempo sem jogar, isso também não é bom para o ritmo do time. Enfim, tem os dois lados aí, e é claro que se a comissão técnica optar por escalar o time titular, é porque entendeu que seria o melhor para esse jogo. E eu acho que também não dá para, sinceramente, não dá muito para julgar isso quando o treinador decide colocar o que tem de melhor, mesmo tendo ali uma vantagem no placar, como é neste confronto. Enfim, diante das informações que temos, o Fluminense deve ir a campo com Fábio, Guga, Marquinhos segue fora ainda no processo de transição para voltar, quem sabe na semana que vem. Felipe Melo retornando ao time, está fora 2 jogos, com Martinelli mantido na zaga e Marcelo na lateral esquerda. No meio de campo, Alexander Lima e Paulo Henrique Ganso. Alexander Lima e o Ganso também, né? Repetindo ali o trio de meio de campo que enfrentou o Cerro Porteño. E aí no ataque, Keno, Ares e Germán Cano. Deve ser esse o Flu. Se for o time principal, certamente vai ser esse o time que vai enfrentar o Sampaio Corrêa, se o Diniz não nos surpreender. Eu acho que, sinceramente, para esse jogo, talvez seja a última oportunidade, de fato, de você testar alguma coisa, de você dar chance aos jogadores que, como o John Kennedy, por exemplo, ainda precisam apresentar futebol em 2024, que não aconteceu, porque depois não tem jeito. Aí vai começar sequência de Campeonato Brasileiro, o Fluminense precisa vencer. Muito. Não tem como relaxar. Aí vem oitavas de final de Copa do Brasil, vem oitavas de final de Libertadores, e aí não tem mais descanso. Não tem, a não ser que você realmente, por uma questão de necessidade, vá abrir mão de uma competição ou outra, porque não vai ser por uma questão de poder ou não poder. Vai muito além disso. Então eu acho que seria um jogo, sim, interessante para observar um pouco mais esses jogadores. Mas se o Diniz acha que o melhor é ir com o time titular, então vamos com o time titular. E é claro que a gente espera, diante disso, como eu disse, uma atuação convincente. Não só a vitória, mas uma boa atuação, uma boa exibição diante do adversário que tecnicamente está muito abaixo. É um jogo interessante para Alexander e Keno. Mais uma vez, Alexander tendo uma sequência, tá ganhando moral, tá tendo boas atuações, e é um jogador muito importante para a gente. Acho que todo mundo sabe disso. Ainda mais se acontecer a venda do André lá na frente, é muito importante ter o Alexander jogando bem. Então tomara que ele possa fazer mais um grande jogo hoje. E pro Keno, porque o Marquinhos está fora, mas depois vai voltar e eles vão disputar essa posição. Então o Keno voltou bem contra o São Paulo, contra o Cerro já não foi tão bem assim. É outro que precisa mostrar mais futebol em 2024 e vai ter provavelmente essa chance logo mais diante do Sampaio. Bora ver o que disse o Guga em entrevista à Flu TV sobre como o Fluminense deve se comportar nesse jogo. Entrar totalmente focado, a gente sabe que o futebol não tem nada certo, entrar com o máximo respeito e impor o nosso futebol, que a gente vem trabalhando firme, e que a gente possa fazer mais um grande jogo, se Deus quiser, com a vitória, seguido da classificação. E agora rapidinho com informações do Sampaio Corrêa, eu chamo o amigo Wallace Brito lá da rádio Mirante AM de São Luís. Sampaio com muitos problemas, desfalques, mudanças até no comando técnico, pensando na final do Campeonato Maranhense no final de semana, pensando também na terceira divisão, no Campeonato Brasileiro da terceira divisão. Enfim, o Sampaio com dúvidas e problemas para esse jogo. Fala aí, Wallace. Olá pessoal, um forte abraço, Wallace Brito aqui de São Luís do Maranhão com as informações do Sampaio Corrêa. O time maranhense já se encontra no Rio de Janeiro, onde chegou ontem, na terça-feira. Inclusive realizou já um trabalho lá no centro de treinamentos do Fluminense, só para fechar a preparação para esse duelo que acontece nesta quarta. O Sampaio vai em busca de uma proeza, vai ter que reverter uma desvantagem de 2 gols. Naquela partida em Cariacica, o Sampaio perdeu pelo placar de 2-0, então precisa vencer no mínimo por 2 gols para forçar uma penalidade e a partir de 3 para se classificar de forma direta. O Sampaio, que nas últimas semanas atravessou algumas mudanças, e a principal delas foi no comando técnico. Thiago Gomes foi o técnico do Sampaio na partida de ida lá em Cariacica, e agora quem vai comandar o time nesta quarta-feira é Zé Augusto. Ele que vinha treinando o Maranhão Atlético Clube, equipe que lidera o Campeonato Maranhense e que inclusive é adversário do Sampaio na final do estadual.
O time sabe que é difícil a missão de reverter essa desvantagem, mas vai tentar aproveitar para fazer um bom jogo e já se preparar justamente para a final do Campeonato Maranhense, que acontece o primeiro jogo na próxima semana. O Sampaio vai ter desfalques para esse jogo. O volante Ferreira e o atacante Pimentinha não jogam. O Ferreira está com uma lesão e o Pimentinha foi preservado. Uma provável formação do Sampaio Corrêa para o jogo desta quarta-feira deve ir a campo com Felipe no gol, na lateral direita Rafael Luiz, a dupla de zaga com Franklin e Itambé, e na lateral esquerda Cortez. Meio campo com Varela, Marcelinho e Nadson, na frente Cebolinha, João Felipe e Brunão. Esse deve ser o provável Sampaio Corrêa para o jogo de logo mais. O objetivo, é claro, é conquistar um bom resultado, mas principalmente observar daqui para frente como é que vai ser a temporada, já que o Sampaio ainda não conseguiu convencer nas competições, nem no Maranhense, onde está na final, muito menos na Série C, onde ainda não venceu, e portanto vai tentar aproveitar para fazer um bom jogo, quem sabe embalar daqui para frente na sequência da temporada. É isso, amigos, essas informações do Sampaio Corrêa com o Wallace Brito, aqui de São Luís, no Maranhão. Forte abraço! Vamos à arbitragem para a gente fechar nosso pré-jogo com Edna Alves Batista, o trio FIFA. Hoje, aliás, uma arbitragem diferente, porque pela primeira vez na história da Copa do Brasil, uma equipe de arbitragem 100% feminina. Isso é algo inédito na Copa do Brasil. Vai apitar a Edna Alves Batista, auxiliada pela Neuza Inês Bach, a Fabrini Bevilacqua Costa e no VAR a Charlie Wendy Straub. Todas são da FIFA, né, o trio de São Paulo, a Charlie é de Santa Catarina. Como eu disse, a primeira vez isso vai acontecer na Copa do Brasil. Isso já tinha acontecido no Campeonato Brasileiro, no jogo entre Internacional e Atlético Goianiense. Também foi a primeira vez que um time de arbitragem inteiramente feminino foi designado para um jogo. Então, de fato, é algo que não é uma rotina no futebol brasileiro. Que elas possam ter uma boa atuação, que elas possam fazer um bom trabalho logo mais no Maracanã. A Edna não apitou jogos do Fluminense ainda esse ano. Ano passado foram 3 partidas, Bahia 1-0 no Fluminense 2-0 no Cuiabá e Fluminense 3-0 no Paysandu pela Copa do Brasil. Ao todo são 9 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas aí quando o Fluminense tem jogos apitados pela Edna. Um retrospecto positivo. A Edna passou por dificuldades no ano passado, chegou a ficar fora um bom tempo ali, ficou um bom tempo sem apitar a Série A do Campeonato Brasileiro, pegou ali uma geladeira, depois voltou, mas com atuações ruins em muitas partidas, né? Muitas reclamações em relação à Edna. Tomara que hoje ela possa fazer um bom trabalho no Maracanã, ao lado, né, das suas auxiliares. Transmissão apenas pela Prime Video, pelo Amazon Prime Video, mas você, claro, vai acompanhar todas as emoções desse jogão com a equipe completa, direto no Maracanã, Jornada KTO 1902. Você pode assistir o jogo lá, mas deixe uma segunda tela com o áudio na nossa transmissão, uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor, com o clima do jogo, cobertura dentro e fora do estádio, daquele jeito que vocês já estão acostumados. A partir das 5h30 da tarde, já ao vivo com o pré-jogo direto do Maraca, e a gente espera vocês para, com certeza, comemorarmos juntos essa classificação para as oitavas de final. Um abraço, até mais tarde.